Bem, nós estamos de volta, muito felizes por encontrar você aqui no programa Adoração em Família. Você que já acabou de estudar o capítulo 6 do livro Conduta Sexual. Hoje foi um tema muito interessante, os conselhos de Deus dados a Walter e a Laura. Muito interessante. Esse Walter, um rapaz que não compreendeu bem os conselhos de Jesus ali em Mateus 19 e acabou mutilando o seu próprio corpo. Casou-se com Laura conhecendo, sabendo da sua situação, acabaram se divorciando, ele se casou novamente, Laura também se casou novamente, e Deus não abandonou essas pessoas, procurou dar conselhos, procurou mostrar a importância de preservar os vínculos matrimoniais, mesmo em situações difíceis como estas. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje com dois pastores, pastor Donato Azevedo Filho e pastor Gilmar Filho Silveira. Prazer ter vocês aqui, mas antes da gente falar sobre esse capítulo interessante, nós vamos conversar sobre culto da família. A gente não para de falar de culto da família aqui, sempre falando do culto da família, porque é muito importante ter o culto em casa. Pastor Gilmar, quando a gente fala em culto, o que vem à sua mente? O que você se lembra? Pastor, o culto é interessante. Ele tem uma marca especial no coração da gente, mas eu me refiro principalmente à marca na família. Uhum. Eu tenho um garoto de 6 anos e há algum tempo atrás nós estávamos para fazer o culto familiar ali reunidos. E de repente minha esposa olhou no relógio, viu que nós estávamos um pouquinho atrasados, porque o culto tem que ser às 6 horas da manhã. 6h30, 6h40, a condução já passa para apanhá-lo e levá-lo para o colégio. E nesse dia atrasamos alguma coisa, e então minha esposa olhou no relógio e disse: filho, hoje não vai dar para a gente fazer o culto, porque já estamos atrasados. Vamos fazer o de jejum, porque a condução já está chegando. Na hora que a minha esposa falou que não daria para fazer o culto, esse garotinho se levantou e disse: papai, sem o culto, então eu não vou para o colégio. Se não fizer o culto, então hoje para mim não tem aula, porque eu não vou sair sem o culto. Aquilo para mim foi interessante, pastor, porque mostrou a importância que ele vê na realização do culto como um muro de proteção em volta dele para as atividades que ele tem no dia a dia. Amém. Vocês fazem o culto todos os dias. Às 6 horas da manhã, é o nosso horário de culto familiar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pela graça de Deus, pastor. Muito bom, que boas histórias, que coisa interessante. E vamos então ao estudo do livro Conduta Sexual, hoje o capítulo 6, Conselhos a Walter e Laura. Você já deve ter preenchido o guia de estudos, já deve estar conhecendo o assunto, mas mesmo diante da mutilação do marido, por que Laura não podia separar-se dele? Na verdade, quando dois jovens se casam, eles fazem um juramento cujo registro fica no céu ali, registrado nos livros do céu. É um voto. É um voto, um compromisso que eles fazem e ali é registrado diante de Então, Deus. isso não depende da relação sexual, porque tem gente que diz por aí, não, se não houve relação sexual, então não se consumou o casamento. O casamento é relação sexual ou é o voto? A diferença está exatamente entre o que é um contrato e o que é um voto. No mundo aí fora se pensa que casamento é um contrato. O contrato é um acordo feito entre as partes, em que envolve troca de bens, troca de serviço. E quando uma pessoa ela não consegue cumprir com sua parte, se desfaz o contrato, procurando sempre trazer menos prejuízo possível para o outro, e acabou. É um relacionamento baseado no meio a meio. Agora o voto é diferente. Até a palavra voto no Novo Testamento tem a ver com vontade, testamento. A pessoa que faz um voto, ele é um testante. E o testante, ele não entra com 50%. Ele entra com 100%. Ele é obrigado a cumprir com sua parte, mesmo que o outro não faça a sua. Então fica fácil a outra pergunta. Se Walter não tivesse falado nada da sua mutilação, do seu problema aí, do seu impedimento sexual, que a gente vê muito claro isso no livro, ela poderia se separar? Foi enganada, casei enganada, ele não me contou isso, podia separar? Pastor, baseado no espírito de profecia, nas orientações que nós temos aqui na página 38 desse capítulo, nós vemos que nada justifica a separação. Depois que foi dado um voto. Depois que foi feito este juramento, eu até gosto dessa expressão, pastor, juramento. Quer dizer, é um juramento diante de Deus. Então nada
inviabiliza, nada anula esse voto. E sabe, uma oportunidade, pastor, de nesse juramento, a pessoa testemunhar de uma prática muito comum de Cristo para conosco, que é a graça imerecida. Então, você deve ser misericórdia. Sim, tem gente que diz assim, mas eu preciso, agora você acha justo eu viver a vida toda com uma pessoa que eu não amo? Não deve viver a vida toda com uma pessoa que não ama. Deve amar então, não é verdade? Então, como é que a gente faz para amar se o amor se perdeu? Se o amor está perdido. Devemos direcionar a vontade no sentido de ajudar a pessoa, objeto de nosso amor, o nosso cônjuge. Página 39 fala isso. Direcionar a vontade, o interesse, lutar contra si mesmo, a fim de que este amor possa renascer. Então, bem, infelizmente a Laura não seguiu o conselho dado por Deus. Não resolveu preservar o amor e acabou se separando de Walter. Que conselho Deus então dá para Walter nessa circunstância? Deus foi claro e enfático, pastor, dizendo diretamente para Walter: desista de Laura e confie em Deus, coloque sua confiança em Deus. Isso é importante, porque tem gente que fica aí remoendo, e, não, ore por favor, ore para mim, eu oro, meu ex-marido encontrei uma mulher uma vez, 15 anos orando pelo ex-marido, e pediu para eu orar também, eu falei, irmã, vou orar por você. E uma das maneiras que ele tinha para fugir disso, para ele esquecer Laura, seria ele prender a força agora no trabalho da causa do mestre, seria ocupar a mente no trabalho do Senhor e procurar força em Cristo, porque Cristo é dos fracos, Cristo é dos tentados e Cristo é dos abandonados. Sofrendo, claro. Bom, agora Deus também não abandona a Laura. Deus dá conselhos para ela, né? Laura, você está separada, já infelizmente consumou. Quais foram os conselhos de Deus para Laura, separada de Walter? Mantenha-se afastada das coisas do mundo e, principalmente, afastar-se da companhia de jovens do sexo oposto, a fim de que isso não servisse de uma tentação e um obstáculo à vida espiritual dela. Tem gente muito inocente, né? Não, pastor, não vou cair em pecado não, né? Isso é só muita amizade. E às vezes confiam em si mesmo, claro, imaginando que desta maneira estarão seguros. Então é importante adendo aí que é o conselho dos pais. Eu deveria ouvir os conselhos dos pais. Naquele momento, os pais estavam dando muitos bons conselhos. A gente vê muita gente arrependida porque não ouviu os pais. Se eu tivesse ouvido meus pais. Como essa frase hoje é repetida? Claro. Os pais têm uma visão melhor, às vezes, de fora do que com aquele que está vendado pela vida da paixão. Agora, qual foi a principal razão da queda de Laura para vocês? Pastor, falta de comunhão com Deus. Se ela tirasse mais tempo Página para estudar 45 a Bíblia, fala isso, né? para orar, para manter a mente ligada com o céu, ela não teria caído como caiu. Eu acho que isso é uma lição para nós, pastor. Claro. Acho que isso tudo nos ensina de que a base e o fundamento para a nossa vida espiritual é dependência de Deus, estudo da Bíblia, joelho no chão orando, e é assim que a gente vai vencendo cada dia. Bom, após a separação, a história mostra que a vida de Laura foi descendendo, caindo cada vez mais lá no fundo. Deus ainda não abandonou, ainda mandou mensagem. Qual a mensagem que Deus deu para ela? A mensagem era que ela deveria, correndo, sair debaixo da bandeira de Satanás e correr para debaixo da bandeira do sangue de Cristo. Que belas palavras. Ou seja, não importa a situação que eu e você estejamos um dia afastados de Deus, longe de Deus, tem esperança. Sempre que alguém quer voltar para Jesus, Jesus recebe e Jesus restaura. Que Deus maravilhoso esse que nós servimos. Muito obrigado pela sua presença, foi bom você estar com a gente aqui no programa Adoração em Família. Obrigado, pastores, muito bom estarmos juntos. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.